Essa é a história dos conflitos entre Israel, os palestinos e os árabes. Estamos em janeiro de 2024 e em plena guerra no Oriente Médio entre Israel e o movimento terrorista Hamas, que realizou um ataque inesperado, sangrento e muito cruel em território israelense no dia 7 de outubro do ano passado, há praticamente 3 meses. Foram levados reféns entre idosos, jovens e crianças. Muitos foram agredidos, mulheres estupradas, e houve muitas mortes. A seguir, Israel atacou Gaza, muitos dizem que de forma desproporcional, onde o Hamas se abriga e domina politicamente, destruindo prédios e vitimando alguns milhares de cidadãos palestinos. Mais um conflito dos muitos nessa região. Meu propósito é explicar a sua origem, como isso tudo começou. Nessa época surgiram muitos especialistas, estudiosos, professores, historiadores, que detalharam muitos aspectos da origem do conflito, mas eu espero acrescentar mais para vocês. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou a Resolução 181, dividindo a Palestina da seguinte forma: 55% do território para os judeus, Jerusalém sob controle internacional e o restante para os árabes, incluindo a faixa de Gaza. Como efeito da resolução, em 1948 foi criado o Estado de Israel. Mas os países árabes não aceitaram essa situação e atacaram o país. Estes eram Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e a Arábia Saudita. Temos de nos reportar à história e até a um resumo de algumas historinhas do Velho Testamento para ajudar a compreender a sina do povo judeu e os conflitos de hoje. Há cerca de 5.000 anos, Abraão, nascido em Ur, na Caldeia, hoje Iraque, não se conformava com o paganismo e a idolatria da época e julgou ouvir vozes que pensava provir de uma divindade, lhe recomendando ir para Canaã, um lugarejo, um local distante, onde construiria uma nova sociedade monoteísta, ou seja, crença em um só Deus. Era, segundo ele entendeu, a terra prometida ao povo judeu. Em Gênesis, há menção a essa promessa. A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito, Nilo, até o grande rio Eufrates. E também, de que farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ao chegar a Canaã, inclusive com seu pai, seu irmão e vários membros da família, Abraão levou um susto. Ele se defrontou com outros povos que lá já habitavam, dentre os quais os canaanitas. Decepcionou-se por não encontrar ali uma terra somente para o seu povo. Já havia outros lá. Depois a esposa Sara teve o filho Isaque. E Abraão teve um outro filho, Ismael, com a escrava Agar, que ao partir para a Arábia, dá origem ao povo árabe. Isaque tem os filhos Esaú e Jacó. Esaú se indispõe com Jacó, que foge, e este no deserto pensa ouvir: eu sou Jeová, Deus de Abraão, Isaque e teu. A terra em que você está, eu te darei. Jacó, ao tomar o caminho de volta para casa, anos depois, luta com um anjo que lhe diz que passará a se denominar Israel, aquele que lutou contra Deus e venceu, e do qual descenderiam várias nações.
Jacó tem 12 filhos com 4 esposas. Tem uma filha, Diná. Um dos filhos, José, se tornou depois vice-faraó do Egito e, depois de grande seca em Canaã, fez com que sua família ocupasse no Egito o fértil vale do Gósen. Depois de José e seus irmãos, os faraós se sucedem, mas não se simpatizam mais com os hebreus, que são tornados escravos. O faraó ordena a morte aos primogênitos. Um menino hebreu é colocado em uma cesta no rio Nilo. A filha do faraó o recolhe. Seu nome? Moisés. Moisés não gosta da situação de escravidão dos hebreus. Parece ouvir uma voz que lhe diz para retirar os hebreus do Egito e levá-los de volta à terra prometida. Moisés conduz os hebreus pelo deserto durante 40 anos. No Monte Sinai proclama ter recebido da divindade os 10 mandamentos. E Josué, seu irmão, comanda a entrada na terra prometida. Mas os hebreus, assim como anteriormente a Abraão, ao chegarem enfrentam povos locais, belicosos, que ali já habitavam, os cananeus, adomitas, amorreus, medianitas, moabitas, amonitas, amalecitas e os filisteus. Há muitos conflitos. Os hebreus se organizam e até elegem o primeiro rei, Saul, em cujo reinado só fez continuar as guerras com os povos locais. O sucessor, Davi, cria a cidade de Jerusalém, a capital do reino. Salomão, filho de Davi, constrói o primeiro grande templo no Monte Moriá, onde estava guardada a Arca da Aliança. Formaram-se 2 reinos, Israel no norte e Judá no sul. O reino de Israel é destruído pelos assírios em 722 antes da Era Comum. De Judá, com a capital em Jerusalém, se originam os judeus, que mantiveram suas crenças até hoje. O imperador Nabucodonosor, da Babilônia, destrói a cidade e o templo de Jerusalém em 586 antes da Era Comum. Os judeus fogem. Jerusalém troca de mãos a toda hora. O rei Ciro, da Pérsia, conquista a Babilônia e muitos judeus voltam para uma Jerusalém destruída. É erguido um novo templo, concluído sob o reinado de Dario, em 516 antes da Era Comum. O imperador grego Alexandre Magno conquista o Egito e a Pérsia e permite total liberdade aos judeus. Estes, no entanto, são influenciados e assimilados pela cultura grega. A Síria conquista a Palestina. O rei Antíoco quer destruir a religião judaica. O hebreu Matatias e seus filhos reagem. Judas Macabeus lidera um grupo de guerrilheiros, inflige perdas aos sírios e recupera o templo. Com o Império Romano, o general Pompeu vem para a região e o novo rei de Judá é Herodes, que expande o templo, mas os judeus desaprovam. Os zelotes são judeus que combatem o reinado hostil. Muitas mortes. A Judéia torna-se uma província romana. Os judeus se revoltam, mas o imperador Nero envia os generais Vespasiano e Tito. O templo é destruído em 70 da Era Comum. Jerusalém é destruída. Os judeus lembram todo ano, no dia 9 do mês Av, a destruição do templo, do qual restou apenas uma parede em pé, o atual Muro das Lamentações. A última resistência foi em Massada, onde 1000 soldados resistiram por 3 anos e depois se suicidaram. O imperador Adriano proíbe os judeus de praticar religião. Há uma revolta comandada por Bar Corba. Muitos são mortos e tornados escravos. Jerusalém tem seu nome mudado pelos romanos para Hélia Capitolina e depois para Síria Palestina.
Os romanos dominam Jerusalém por mais de 500 anos e proíbem os judeus de ali cultuarem a religião. Os judeus se dispersam e se tornam um povo errante, mas mantêm as tradições e vivem como judeus. Os maiores centros eram Babilônia e Alexandria, sempre pensando na volta à Palestina e a Jerusalém. Os judeus se conservam com a Torá, livro sagrado oferecido por Moisés no Monte Sinai. Surgem as sinagogas e os rabinos. Criam-se muitos centros de estudos. Os judeus sempre acalentam o desejo de voltar. Há a expressão, no próximo ano em Jerusalém, proferida nas festividades da Páscoa. Nos casamentos, o noivo diz, se eu esquecer de ti, Jerusalém, que minha destra perca sua destreza. Nasce o cristianismo, inspirado em Jesus de Nazaré, um pregador judeu que fora crucificado por ter ideias subversivas. O imperador romano Constantino constrói em Jerusalém a Igreja do Santo Sepulcro. A expansão do cristianismo torna difícil a vida dos judeus e muitos têm que deixar os países que vão ficando cristãos. Os judeus não têm sossego em nenhum lugar. Os imperadores e reis lhes roubavam e matavam. Os judeus vagam de país em país em busca de um lar. Os judeus da Europa Ocidental passam a viver em guetos, o primeiro construído em Veneza. Eram locais pequenos, insalubres, precários, mas havia sempre a esperança contida na frase: o ano que vem em Jerusalém. Outro problema nasce na cidade de Meca, em 570. Trata-se de Muhammad, o Maomé, que cria nova religião. Tentou seduzir os judeus, inclusive incorporando princípios judaicos em sua religião. Tem atritos com estes, que não aceitam suas pregações, e critica também os cristãos por distorcerem os ensinamentos de Jesus. Dizendo-se inspirado pelo anjo Gabriel, cria o islamismo, religião que significa resignação à vontade de Deus. Surge o Alcorão, considerado uma compilação de revelações divinas. Nasce uma intolerância em relação aos que não o aceitam, que são chamados de infiéis. Uma forma digna de morrer e ir para o céu era a guerra santa contra os infiéis. O islamismo se propaga pelo Oriente Médio e se torna hostil aos judeus. O sultão Omar conquista a Palestina e constrói em Jerusalém a mesquita de Omar, com sua cúpula dourada. No ano 1000 iniciam-se as Cruzadas, movimento da Igreja Cristã para retomar Jerusalém e outros lugares santos dos muçulmanos. No caminho saqueiam, roubam, matam. Morrem milhares de judeus. Em 1099, os cruzados conquistam Jerusalém com muitos massacres. Os judeus são vendidos como escravos. Em 1187, o sultão Saladin retira Jerusalém dos cruzados e permite a volta dos judeus. Em 1517, a região fica sob domínio do Império Otomano e assim fica até 1917, com o término da Primeira Guerra Mundial. Os árabes e os mouros dominam a Espanha e convivem bem com os judeus. Mas os cristãos derrotam os mouros e a Espanha se torna cristã. A Inquisição é um movimento da Igreja Católica para combater as heresias em seu seio. São criados tribunais da Inquisição para julgar os casos heréticos. Os judeus são acusados de serem responsáveis por doenças, terremotos, inundações, etc. São obrigados a se converter ao cristianismo para não morrer. Os convertidos
são chamados de cristãos novos, marranos ou cripto-judeus. Quando continuam a professar o judaísmo e descobertos, são perseguidos, torturados e mortos. Em 1492, os reis católicos Fernando e Isabel, da Espanha, expulsam os judeus do país. Em 1553, o Papa Júlio III considera o Talmud, livro sagrado dos judeus, uma heresia escrita, confisca-os e manda queimar. A igreja proíbe o estudo do Talmud. São destruídas bibliotecas inteiras. Os judeus são perseguidos em qualquer lugar onde se instalem, por quaisquer motivos, morte de pessoas, epidemias, desaparecimento de crianças. A proibição aos judeus de possuir terras, trabalhar na lavoura e nos grêmios artesanais. A igreja proíbe as atividades bancárias aos cristãos e os judeus passam a se dedicar às finanças. Os judeus confinados nos guetos unem-se e valorizam o convívio familiar. Os pais se dedicam um ao outro e a seus filhos. Observam o Shabat, preparando a noite antes do pôr do sol, com as orações, as velas, a toalha branca e o melhor que tinham para comer. Em 1789, a Revolução Francesa traz consigo as palavras democracia, liberdade e revolução. Os guetos são derrubados e as leis antijudaicas vão sendo abolidas. Em 1799, Napoleão visita a região e convida os judeus a retornarem à Terra Santa. Na mesma Europa, nascem ideias de que os judeus são inferiores aos considerados arianos. O antissemitismo é um preconceito ou hostilidade contra os judeus, baseada em seu histórico étnico, cultural ou religioso. Atribui aos judeus uma condição inferior e negando que façam parte das nações onde vivem. Por que há o antissemitismo? Ele existe desde que os judeus desenvolveram a consciência de uma religião e nacionalidade únicas, resistindo a todas as tentativas de absorção, assimilação e influência de civilizações estrangeiras, tentando manter seus rituais próprios. Essa resistência fez dos judeus estranhos e, como tal, rejeitados, odiados e perseguidos. Foi agravado o fato de a Igreja Católica sustentar, durante anos, que os judeus teriam sido culpados pela morte de Jesus. Os governantes incentivam o antissemitismo quando é conveniente culpá-los pelos problemas que não podem ou não desejam resolver para manter sua dominação. Em 1894, um jovem capitão do exército francês, Alfred Dreyfus, é acusado de transmitir informações confidenciais aos alemães e condenado. Ele era judeu e o caso foi considerado reflexo do antissemitismo. O escritor francês Émile Zola publicou carta em jornal sob o título J'accuse, em favor de Dreyfus, que teve grande repercussão. O caso levou uns 12 anos até ele e todo o povo judeu ser finalmente julgado inocente. Na Rússia e outros países da Europa Oriental, havia os pogroms, uma matança programada de judeus estimulados pelos governantes, principalmente os czares. Estes mandam elaborar e publicar os Protocolos dos Sábios de Sião, um texto antissemita que descreve um alegado projeto de conspiração por parte dos judeus, de modo a atingirem a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. Os judeus russos fogem, principalmente para a América. Os jovens judeus se perguntam: por que esperar até o ano que vem,
e não agora mesmo voltar a Jerusalém. Nascem movimentos para o retorno à Palestina. O jornalista Theodor Herzl nasce em 1860 em Budapeste. Não era religioso e era bem assimilado à sociedade. Como jornalista, cobriu o caso Dreyfus para um jornal francês. Refletiu que o que aconteceu com o oficial poderia acontecer com ele. Cria o movimento sionista, que significa a volta dos judeus à Palestina, e escreve O Estado Judeu, livro onde fundamenta essa ideia. Ele diz que o sionismo seria uma força pioneira contra a barbárie. Em 1880, muitos judeus decidem fugir às perseguições, começando a ir para a Palestina, então sob o Império Otomano. Muitos jovens audazes e valentes, principalmente russos, com ideias sionistas e socialistas, pretendiam implantar ali uma sociedade igualitária. Em 1882, houve a primeira Aliyá. Os primeiros judeus querem trabalhar na terra, pois eram proibidos de terem terras em seus países de origem. Constroem sítios e produzem no deserto. Em 1897, depois de muita luta nos bastidores, ocorre em Basel, na Suíça, o primeiro Congresso Sionista Mundial. Herzl, presidente do Congresso, diz: em Basel eu fundei o Estado Judeu. Mas mesmo que hoje todos vão rir do que falo, daqui a 5 ou 50 anos todos vão reconhecer isso. Se quiseres, não será uma lenda. O programa de Basel estabelece alguns pontos. Primeiro, o sionismo deseja criar uma pátria para o povo judeu em Eretz Israel, significa terra de Israel, reconhecida pelo direito internacional. 2. O desenvolvimento da Palestina será planificado pela colonização agrícola, artesanal e de outras profissões. 3. O judaísmo será organizado conforme as leis de cada país. 4. Fortalecimento do sentimento nacional e da consciência nacional judaicos. 5. Intensa atividade preparatória para convencer os governos do quanto é importante e necessária a realização desses objetivos. Inicialmente, alguns locais foram sugeridos para a instalação do Lar Nacional Judaico. Uganda, Alasca, Patagônia, Madagascar e outros. Foi escolhida a Palestina por razões religiosas, mas a Palestina era habitada pelos árabes palestinos, que dizem que os judeus vieram a Israel sem considerar que a terra já era ocupada. Houve grande campanha mundial para os judeus irem para a Palestina. Muitas compras de terras de árabes que não moravam lá. Mas agora o Império Otomano domina a região. Os sionistas tentam convencer os políticos e os próprios judeus. Uma parte dos judeus diz que a volta à Terra Prometida poderia estimular a secularização dos judeus, ou seja, o país não seria religioso e o movimento poderia provocar mais antissemitismo nos seus países de origem. Em 1905, houve a segunda Aliyá, uma imigração também motivada pelo desejo de criar em Israel uma sociedade fraterna, solidária e igual, de inspiração socialista. São criados os kibbutzim e os moshavim, onde se trabalhava pelo bem comum, sem propriedade privada. Renasce a língua hebraica. É fundado o Keren Kayemet LeIsrael, KKL, uma instituição que adquire terras para beneficiá-las, reflorestamento, transformando desertos em terras férteis, cultivadas e em florestas. Judeus e árabes lutam lado a lado contra o Império Otomano. Com a derrota dos otomanos, França e Inglaterra dominam a região e a fatiam.
através do acordo Sykes-Picot. Os ingleses ficam com a Transjordânia, hoje Jordânia, Palestina e Iraque, e a França com o Líbano e a Síria. A Inglaterra recebe da Liga das Nações um mandato sobre a Palestina, que lhe permite controlar as vias de comunicação na região e abastecer-se do petróleo iraquiano. Em 1917, a Inglaterra emite a Declaração Balfour, do ministro do Exterior James Balfour, endereçado ao Lord Rothschild, líder da comunidade israelita da Inglaterra, nos seguintes termos: o governo de Sua Majestade vê favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e deseja usar os melhores meios para facilitar a realização deste objetivo. Entende-se que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis ou religiosos das comunidades não judaicas, ou os direitos e o estatuto do qual se beneficiam os judeus em qualquer outro país. O que os árabes têm contra a existência de Israel? A presença árabe na região teria mais de 1.300 anos, e os judeus teriam estado pouco tempo por lá. Os judeus respondem que eles se estabeleceram em Canaã cerca de 1.000 anos antes da Era Comum, e os árabes só teriam chegado no século VII. Os judeus ficaram dispersos pelo mundo durante muito tempo, mas sempre pensaram em retornar. Jerusalém sempre foi o centro do povo judeu. Por ocasião da Declaração Balfour, 90% da população da Palestina era árabe, e estes se sentem traídos por ela. E muitos dos judeus eram imigrantes recentes. Houve ataques árabes aos judeus na cidade velha de Jerusalém, em 1920, em Jaffa, em 1921, em Hebron, em 1929. Historiadores dizem que os árabes sofreram muito durante os 500 anos do Império Otomano. Suas terras ocupadas e sua cultura destruída. Depois vem a Inglaterra, recebe um mandato da ONU e faz uma declaração estabelecendo um lar nacional judeu sem consultar os 700 mil árabes da região. Os antisionistas alegam que não são antissemitas, pois respeitariam a religião judaica e os judeus, embora não aprovem a criação de Israel. Muitos judeus alegam que o antisionismo é uma forma de antissemitismo, embora haja muitos judeus antisionistas. Há um grupo religioso judeu, os Naturei Karta, antisionista, que diz que Israel só poderá existir após a vinda do Messias, e não antes. O sionismo é considerado pelos opositores um movimento colonialista de povoamento, isto é, os colonos visam estabelecimento definitivo em terras que não lhes pertencem, para ali constituírem uma nova pátria. No caso da Palestina, os colonos judeus teriam encontrado ali uma terra já habitada, mas recorrendo a justificativas religiosas para sua apropriação. Quando as populações nativas perceberam que era esse o objetivo, iniciou-se a resistência palestina. Os ingleses tentavam limitar a entrada dos judeus, sob a alegação de não prejudicar as comunidades árabes que habitavam a região. São fixadas cotas de imigração e limitada a aquisição de terras agrícolas. Em 1920, os judeus organizam a Haganá, Organização de Autodefesa. Em 1936, organizam o Irgun Tzvat Leumi, Organização do Exército Nacional. Em 1939, o Lohamet Herut Israel. Seus alvos eram o poder mandatário inglês, a favor de uma imigração maciça e contra o terrorismo árabe. Durante o mandato britânico, a Inglaterra procurou não desagradar os países árabes, reprimindo diversas atividades sionistas, inclusive controlando a chegada de navios
com imigrantes judeus. Isso não agradou os israelitas, que resolveram, através da organização paramilitar Irgun Tzvai Leumi, planejar um atentado ao Hotel King David, que servia de residência aos familiares de funcionários do governo britânico na Palestina. O ataque foi organizado por Menachem Begin e Yitzhak Shamir, que mais tarde foram primeiros ministros de Israel. O ataque resultou na morte de 91 pessoas e ferimentos graves em outras 45 pessoas. Em 1922, a Inglaterra entrega toda a Transjordânia à família hashemita de Abdallah. E, em 1936, a Comissão Peel, de iniciativa inglesa, procura investigar os motivos dos conflitos e propõe uma reordenação territorial para acomodar árabes e judeus em 2 estados. O nazismo cresce na Alemanha, baseado na crise política e econômica, os efeitos do Tratado de Versalhes e a pretensão de domínio do mundo pela raça ariana. Os judeus são perseguidos, confinados em campos de concentração e muitos mortos. Em 1941, os nazistas invadem Kiev, na Ucrânia, e realizam a matança de 34 mil judeus em Bab Yar. O genocídio da Segunda Guerra Mundial vitimiza 6 milhões de judeus. Em 1947, a UNSCOP, comissão composta por 11 países, recomenda a divisão da Palestina e a criação de um Estado judeu. Recomendações da comissão: cassação do mandato britânico, criação de 2 países independentes, o Estado judeu e o Estado palestino, a internacionalização da cidade santa de Jerusalém. A agência judaica, que representa os 700 mil habitantes judeus, aprova a proposta, enquanto a Liga Árabe, Jordânia, Iraque, Egito, Arábia, Síria, Líbano, representante de 1.200.000 árabes, repudiou-a, proclamando que só aceitaria uma Palestina exclusivamente árabe. Prevendo a reação árabe à criação do Estado judeu, Golda Meir procura o rei Abdullah da Transjordânia, que inicialmente promete não apoiar as hostilidades, mas depois muda de opinião. O rei lhe pede para não se apressar em criar um Estado. E ela responde: não estamos com pressa, estamos esperando há 2.000 anos. Em 1947, a Assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprova a Resolução 181, que cria 2 estados na Palestina. Votaram a favor 33 países. Vou falar quais são: África do Sul, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bielorrússia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, República Dominicana, Equador, Filipinas, França, Guatemala, Haiti, Islândia, Libéria, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, Suécia, Tchecoslováquia, Ucrânia, União Soviética, Uruguai e Venezuela. Votaram contra 13 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Cuba, Egito, Grécia, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Paquistão, Síria e Turquia. Abstiveram-se 10 países: Argentina, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Honduras, Iugoslávia, México e Reino Unido. Os árabes não aceitaram essa decisão, e esta é a origem do conflito. Alegam que a votação foi ilegal, pois conteria irregularidades e obtida com enorme pressão sobre os países que a aprovaram. O brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia, teria adiado a data de votação quando esta indicava insuficiência de votos favoráveis. O adiamento teria dado tempo a que se fizesse pressão sobre alguns países até a aprovação final. Em 1947, é elaborado pelos israelenses o Plano Dalet, pelo qual são atacados vilarejos árabes
para garantir as fronteiras conquistadas. Ocorre o massacre de Deir Yassin, Vila Árabe, e ocupação de várias cidades. Ao se aproximar o fim do mandato britânico, forças da comunidade judaica passaram a ocupar territórios que eram desocupados, removendo as populações locais. Os árabes falam em limpeza étnica, realizada em Haifa, Jaffa, Safad, Beisan, Acre e Jerusalém Ocidental. Dela teria participado a Haganá, principal força militar da época. O objetivo seria o de remover a maior parte dos vilarejos e bairros palestinos do espaço delineado para o futuro Estado judeu. Esse fato é chamado pelos árabes de Nakba e são denunciados como crimes de guerra. Em 14 de maio de 1948 é declarada a criação do Estado de Israel em proclamação lida por Davi Ben-Gurion. O primeiro presidente é Chaim Weizmann. O primeiro-ministro é Davi Ben-Gurion. Ele e as demais primeiras autoridades, Moshe Shahet, Levi Eshkol e os que os sucederam, eram do partido Mapai, de tendência socialista. A seguir tivemos Yigal Allon, Golda Meir e Yitzhak Rabin do Partido Trabalhista, de centro-esquerda. Menachem Begin e Yitzhak Shamir eram do Partido Likud de direita. Shimon Peres e Ehud Barak, do Partido Trabalhista. Ariel Sharon era do Likud e depois criou o novo partido, Kadima, de onde também saiu o sucessor, Ehud Olmert. A seguir tivemos Naftali Bennett, do Yemina, de direita, e Yair Lapid, do Yesh Atid. Benjamin Netanyahu surgiu em 2009 pelo Likud e é o atual primeiro-ministro. A Declaração de Independência define que o Estado de Israel permanecerá aberto para a imigração judaica e para o retorno dos exilados. A lei do retorno estabelece o direito de qualquer judeu se assentar em Israel. Israel é uma democracia parlamentar republicana baseada no sufrágio universal e na representação proporcional. O sistema de governo de Israel se baseia em várias leis básicas decretadas por seu parlamento, o Knesset. O presidente, chefe de Estado, é eleito pelo Knesset para um mandato de 7 anos. Desde julho de 2021, este posto é ocupado por Isaac Herzog. O primeiro-ministro é o chefe de governo, exerce o poder executivo e é escolhido pelo presidente como líder do partido político que estiver mais apto a formar um governo, normalmente de coalizão com outros. Os 120 parlamentares são eleitos por um mandato de 4 anos, apesar de o Knesset ter poderes para convocar novas eleições antes do fim do período. A Suprema Corte de Israel é o organismo superior de todo o judiciário. Os principais partidos políticos são o Kadima, de centro, Likud, de centro-direita, Israel Beiteno, de direita, Avodá, centro-esquerda, Shas, ultra-religioso, Shinui, centro-laico, Mafdal, religioso, União Nacional, centro, Meretz, à esquerda, Balad, árabe e Hadash, à esquerda. Os países árabes decidiram realizar uma guerra santa contra os judeus. Eram 300 milhões de árabes contra 700 mil judeus. O propósito era jogar os judeus no mar. Os exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadem o país. Com o apoio dos Estados Unidos e com armas adquiridas na Tchecoslováquia, Israel derrotou seus adversários e ocupou os territórios da Galileia e o deserto de Negev. A Jordânia ficou com a Judéia e Samaria e a parte oriental de Jerusalém. Em 1948, com a declaração de guerra de países árabes inconformados com a criação do Estado de Israel, houve uma debandada de palestinos, pois autoridades dos países árabes teriam lhes recomendado que deixassem seus lares, já que a eles retornariam após a expulsão dos judeus. Os árabes dizem que essa recomendação não existiu. Os judeus teriam realizado, ao contrário,
diversas operações de transferência forçada dos palestinos de seus lares. Ben-Gurion teria liderado essas operações, inclusive dizendo que os palestinos ficariam mais bem alojados nos países árabes vizinhos. Os judeus dizem que possuem gravações desses apelos feitos a partir de transmissões radiofônicas. Cerca de 70% da população local, ou 700 mil pessoas, refugiaram-se nos países árabes vizinhos, alguns por medo e muitos porque eram orientados pelas autoridades árabes e outra parte foi expulsa pelo exército de Israel. A Resolução 194 da ONU reconhecia o direito de retorno a esses refugiados e a seus descendentes. Hoje, esse número chega a cerca de 5 milhões de pessoas. A ONU propôs alguns acordos de paz para a região, que abrangia uma renegociação sobre a partição da Palestina, o retorno dos refugiados palestinos e a internacionalização de Jerusalém, que não prosperaram, sendo rejeitados por ambos os lados. Assim como populações de árabes foram deslocadas com a criação do Estado de Israel, populações judaicas também tiveram de deixar os países árabes, onde viviam, às vezes, protegidos pelos governantes, outras vezes perseguidos. Calcula-se em 1 milhão o número de judeus que tiveram de deixar os países árabes. Para Israel, foram cerca de 250 mil entre 1948 e 1951. Em 1956, vieram judeus do Egito, de onde foram expulsos. Israel recebeu grandes contingentes de imigrantes iemenitas e etíopes, além dos russos, após a extinção da União Soviética. Os países árabes não os tratavam como irmãos, mas como cidadãos de segunda categoria. Foram instalados em Gaza, Líbano e Jordânia, em campos provisórios de refugiados, em condições de vida bem precárias. A diferença marcante entre os refugiados palestinos e judeus é que, enquanto os primeiros foram praticamente abandonados, os judeus foram absorvidos na sociedade moderna e dinâmica de Israel. Nessa época, Gaza e Cisjordânia pertenciam a toda a Palestina. Eram áreas pastoris. Com a guerra, os refugiados foram alocados em Gaza, sob a administração do Egito. E a Cisjordânia ficou com a Jordânia, a oeste do rio Jordão. Jerusalém foi dividida em duas partes, a parte ocidental, pertencente a Israel, e a oriental, a Jordânia. Foram mortos 6 mil judeus. A faixa de Gaza era delimitada por uma cerca e sua saída controlada. Permitiu-se que palestinos fossem trabalhar em Israel, em funções modestas, de baixa remuneração, conforme sua qualificação. Israel controlava a água e a eletricidade. A ocupação da região pelos judeus continuou crescendo. A população de Israel crescia continuamente e ocorreu construção de novos assentamentos em diversas localidades, para abrigo dos que chegassem em Gaza e na Cisjordânia. O Egito tornara-se uma nação subjugada pelos ingleses ainda no século XIX. Em 1952, um grupo de militares, liderados pelo coronel Gamal Abdel Nasser, inconformados com a antiga situação, organizaram um levante que derrubou o governante egípcio, o rei Farouk. Tão logo esse grupo de militares chegou ao poder, medidas começaram a ser implementadas para reformar o Egito. Dentre essas estavam a estatização das empresas estrangeiras, a limitação da presença de outros países na economia do Egito e um audacioso projeto de reforma agrária com o apoio dos soviéticos. Além do Egito,
No Iraque também houve um golpe militar que derrubou a dinastia Hashemita. Houve outro na Síria e temia-se que no Líbano ocorresse o mesmo. O Egito desejava assumir o controle sobre o Canal de Suez. Este fora construído entre 1859 e 1869 e controlado pelas grandes potências, como um ponto estratégico no Mar Vermelho que permite ligar Europa à Ásia sem precisar contornar a África. Foi também bloqueado o Estreito de Tirã, que dá acesso ao porto de Eilat. Com a medida egípcia, Israel ficou sem a possibilidade de irrigação do deserto de Negev e perdeu seu contato com o Mar Vermelho. França e Inglaterra perdiam o espaço de influência na economia do Egito e um importante mercado consumidor. França e Inglaterra não se conformaram e, em 1956, houve a chamada Guerra de Suez, que envolveu Israel, França e Inglaterra na disputa com o Egito pelo domínio do canal. Israel venceu a guerra. O estreito foi reaberto e Israel ocupou a península do Sinai. A ONU organizou tropas internacionais que guarneciam a península do Sinai. Nesse ano, 49 cidadãos palestinos teriam sido mortos pelo exército israelense em Kafr Qasim. Os árabes dizem que muitos vilarejos árabes teriam sido destruídos e arrasados, sendo que muitos kibbutzim teriam sido depois construídos, bem como plantados pinheiros das florestas do Fundo Nacional Judaico sobre aquelas ruínas. A Guerra de 1948 teria representado para a elite política e militar israelense uma oportunidade desperdiçada, a de ocupação de toda a Palestina histórica, desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Na época, foi criado um acordo com a Jordânia, pelo qual esta se abstinha de participar do esforço bélico árabe e, em troca, pudesse anexar a Cisjordânia. Mas o pensamento de recuperação sempre existiu e, em 1967, começou um movimento para Israel invadir a Cisjordânia. Existe a versão de que Israel forçaria a guerra para recuperar os territórios não conquistados em 1948 e resolver pendências com a Síria, como as colinas de Golã, fonte de ataques dos sírios aos kibbutzim da região e a disputa por água. Havia motivos para uma nova guerra. Os sírios atacavam a Galileia, que Israel tinha conquistado em 1948. O Egito solicitou à ONU que retirasse as tropas do Sinai e voltou a fechar o Estreito de Tirã. Israel, em 5 de junho de 1967, atacou as forças aéreas egípcias, sírias, iraquianas e jordanianas. Rapidamente capturou Jerusalém Oriental, as colinas de Golã, a Cisjordânia, Judeia e Samaria, a faixa de Gaza e a península do Sinai. O conflito ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. A Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU solicitou que Israel se retirasse dos territórios ocupados. Os Estados Unidos não vetaram essa resolução, mas Israel manteve sua posse. Com essas conquistas, Israel passou a construir assentamentos na Cisjordânia e em Gaza, em áreas de menor densidade demográfica, mas também no seio de comunidades palestinas. O problema de ter havido um temor demográfico foi resolvido pelo confinamento da população palestina na Cisjordânia e em Gaza. A situação dos refugiados palestinos estimulou a criação de movimentos de resistência. O primeiro é a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, fundada no Cairo em 1964 e dirigida a partir de 1969 por Yasser Arafat,
que realizou sangrentos atentados a kibbutzim, escolas e em estradas. Em 1970, instalaram-se no sul do Líbano e realizaram ações contra cidades e colônias do norte de Israel, como a Galileia. Israel destruiu a maior parte da estrutura operacional e militar da OLP na região. Foi a Operação Paz para a Galileia. Em 1972, houve o terrível massacre da delegação israelense aos Jogos Olímpicos em Munique, pela organização Setembro Negro. Por que Setembro Negro? A OLP passara a controlar diversas partes do território da Jordânia, bloqueando estradas e atacando seus soldados, desafiando o poder real. Então, em novembro de 1970, o rei Hussein atacou a população palestina, no episódio que passou a ser conhecido como Setembro Negro. Morreram cerca de 20 mil palestinos. Foram criados movimentos palestinos de diversas tendências, como a Frente Popular para a Liberação da Palestina, PFLP, fundada por Jorge Habash, em 1967, e a Frente Democrática para a Liberação da Palestina, fundada em 1969 por Nayef Ravatmeh e outros menores. Em 1973, em plena celebração pelos judeus do Yom Kippur, Dia do Perdão e de jejum completo, Egito e Síria lançaram inicialmente um ataque de surpresa às colinas de Golã. Os combates duraram 3 semanas. Israel avançou bastante, suas tropas chegando perto de Damasco, e conseguiu resistir e ganhar a guerra. Foi a Guerra de Yom Kippur. Em 1975, a Resolução 3379 da ONU diz considerar o sionismo como forma de racismo e discriminação racial. Ela pode ser entendida como uma crítica à política israelense de permanecer nos territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias desde 1967. Em 1977, após 30 anos de governo dos trabalhistas, o partido Likud de Menachem Begin vence as eleições nacionais. Em 1978, é assinado um tratado de paz entre Israel, com Menachem Begin, e o Egito, em Camp David, nos Estados Unidos, com o presidente Jimmy Carter. O presidente Anwar Sadat reconhece o Estado de Israel e o Sinai é devolvido ao Egito. Sadat e Begin recebem o Prêmio Nobel da Paz. Ataque da OLP em Tel Aviv provoca a revide de Israel, que ataca o sul do Líbano. Em 1982, Israel, na Operação Paz para a Galileia, invade o Líbano para coibir as atividades terroristas da OLP. Em 1982, é criado o Hezbollah, uma organização política e paramilitar fundamentalista islâmica, xiita, fundada no período antecedente à Revolução Islâmica no Irã, para auxiliar a consolidação do poder por Khomeini e os seus apoiadores. Localiza-se no sul do Líbano. É responsável por muitos ataques e tem o objetivo de eliminar Israel. Em 1987, a população palestina realizou uma manifestação espontânea contra o exército israelense. Começou no campo de refugiados de Jabalia e foi chamada de Guerra das Pedras, pois constou de arremessos de paus e pedras contra os soldados. Foi a chamada Primeira Intifada e foi duramente reprimida, deixando centenas de mortos. Intifada significa um despertar abrupto de um sonho. A Conferência de Paz de Sharm el-Sheikh, realizada a 5 de fevereiro de 2005, é considerada o dia oficial em que o conflito terminou. O Hamas é uma organização de caráter fundamentalista islâmico, proveniente da Irmandade Muçulmana,
e fundado em 1987 pelo Sheikh Ahmed Yassin. Começou mantendo uma rede de assistência social para os palestinos, oferecendo escolas e creches. Seu objetivo principal é a eliminação completa do Estado judaico, o estabelecimento de um Estado islâmico fundamentalista e o direito de retorno para todos os descendentes de palestinos para o que é hoje o território israelense. Também são anti-judeus, culpando-os por todos os eventos históricos considerados malignos para a humanidade. Em 1992, os trabalhistas retornam ao poder e Yitzhak Rabin se torna o primeiro-ministro. Com o tempo, a OLP foi mudando sua postura e passou a admitir a existência de Israel. Em 1993, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin assinaram os Acordos de Oslo, sob as vistas do presidente americano Bill Clinton. Segundo a Declaração de Princípios, a OLP renunciava aos atos de terrorismo e comprometia-se a invalidar seu objetivo de negar o direito de Israel à sua existência e chegar a uma solução pacífica do conflito. E Israel se comprometia a gradualmente devolver o território ocupado em 1967 para as mãos da OLP. Foi criada, então, a Autoridade Nacional Palestina, que governaria os territórios da Cisjordânia e Gaza. Em 1994, Israel e Jordânia assinam um tratado de paz. Em 1995, Rabin é assassinado por um ultranacionalista da direita israelense, Yigal Amir, comprometendo a concretização dos acordos. Em 2000, Arafat e Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, reuniram-se em Camp David. Barak ofereceu devolução de territórios e dos assentamentos, regime especial para Jerusalém, que permitissem que os palestinos tivessem sua capital, acordos de cooperação econômica, mas não conseguiram chegar a um acordo na cúpula. Em 28 de setembro, Ariel Sharon, à época um parlamentar do partido Likud, de oposição ao governo de Ehud Barak, visita, protegido por um grande aparato de segurança, a esplanada das mesquitas, ou Monte do Templo, em Jerusalém. Mais de 1.000 palestinos estão presentes e a visita é interpretada pelos palestinos como uma provocação. Após a partida de Ariel Sharon, violentos confrontos opõem palestinos e israelenses junto ao Muro das Lamentações. 7 palestinos são mortos e centenas são feridos. Nos dias seguintes, a violência prossegue com ataques palestinos aos territórios ocupados por Israel, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O conflito, que durou do final de 2000 até o começo de 2005, deixou centenas de mortos em ambos os lados. Violentos combates em áreas urbanas, atentados e bombardeios e ataques em regiões muito povoadas deixaram alto saldo de perdas de vidas civis. Os palestinos recorreram ao lançamento de foguetes e também, principalmente, a atentados suicidas, os homens-bomba. Já os israelenses usaram tanques, artilharia e aeronaves. A infraestrutura dos territórios ocupados ficou devastada. Entre combatentes e civis, estima-se que mais de 3.000 palestinos e quase 1.000 israelenses teriam morrido, além de 64 estrangeiros. Era a segunda intifada. Em 2002, em razão de vários atentados em Israel, é construído o chamado Muro da Separação. Em 2004, Yasser Arafat passa o poder para Mahmoud Abbas. Há violentos embates entre Israel e o Hamas nesse período. E por várias vezes foram propostos planos de paz para a região, sob diversas formas. Em 2005, Ariel Sharon propôs retirar os assentamentos da faixa de Gaza e o exército foi enviado para retirar os colonos israelenses à força. Por que Sharon fez isso? Uma alegação é que,
devido aos atentados de palestinos a Israel, este precisava retaliar e atingir Gaza, que era habitado por judeus. Israel realiza diversas operações de represália, como a Operação Escudo Defensivo. Em abril de 2002, houve um massacre de palestinos no campo de refugiados de Jenin. Em 2004, Israel matou líderes do Hamas, como Abdel Rantisi e o Sheikh Ahmed Yassin. As sociedades civis na Europa e nos Estados Unidos decidiram, nessa ocasião, desempenhar um papel mais ativo no conflito, criando um movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, BDS, contra Israel. Em 2009, Israel realizou vários ataques a Gaza, nas operações Chumbo Fundido, Primeira Chuva, Chuvas de Verão, Nuvens de Outono e Inverno Quente. O Hamas se firma, ganha apoio da população e vence as eleições de 2006, derrotando a Fatah. Desde 2007 governa Gaza, enquanto a Fatah governa a Cisjordânia. Em 2006 ocorre nova guerra no Líbano e ataque israelense na faixa de Gaza. Em 2012, parte da sociedade civil de Israel protesta contra as políticas econômicas e sociais do governo. Esse, então, realiza diversas operações, como Eco de Retorno e Pilar de Defesa contra os palestinos, que fizeram encerrar os protestos. O Hamas atinge Tel Aviv pela primeira vez, com poucos danos, e depois o aeroporto Ben Gurion. Em 2014, Israel realiza a Operação Margem Protetora, quando 2.200 palestinos são mortos. Durante os anos seguintes, houve diversos atentados em Israel, atentados suicidas, com militantes se explodindo em restaurantes, ônibus, estrada, supermercados. Passou a haver atentados à faca pelos chamados lobos solitários. E havia periodicamente ataques de mísseis a diversas localidades, evidenciando evolução na capacidade do Hamas de realizar atentados mortíferos. Em outubro de 2023, militantes do Hamas invadem Israel. Chegam a uma concentração de jovens israelenses que se divertiam em uma grande festa e invadem kibbutzim. Sequestram muitos deles, inclusive crianças e idosos, e os levam consigo para Gaza. Fazem muitos reféns. Israel reconhece falha na segurança. Há muitos mísseis disparados contra as cidades limítrofes a Gaza. Há mortes e estupros do pessoal que foi capturado. Israel monta uma grande operação de guerra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que irá eliminar o Hamas. A aviação israelense começa a bombardear diversos prédios em Gaza. Teme-se o seu alastramento, pois o Irã financia o Hamas. E o movimento Hezbollah também faz ataques a Israel. O mundo é inundado por notícias sobre os conflitos. Diversos especialistas surgem para explicar as origens das guerras. Há diversas manifestações pelo mundo, inclusive contra o fato de Israel estar atingindo prédios e a população palestina. São mortos mais de 20.000 palestinos. Os parentes dos sequestrados realizam diversas manifestações pela sua libertação. Com a mediação do Catar e do Egito, começa a haver libertações e muitos voltam a seus países de origem. Mas muitos ainda ficam retidos em Gaza. Qual o futuro dessa guerra? Com o conflito, cresce a preocupação mundial com a sua resolução. Surge novamente a ideia da criação de 2 estados, um judaico e outro palestino. Mas os grupos radicais dos 2 lados não a aceitam. Inclusive, o presidente Biden dos Estados Unidos diz que o atual governo de Israel, de extrema-direita, não admite a criação de 2 estados.
E os bombardeios e ataques continuam. De ambas as partes, a guerra continua.